A paz do Senhor, amados, mais uma vez estamos aqui no nosso estudo bíblico e nós estamos vendo o tema Uma Vida de Santidade. Esta é a segunda aula. Tivemos a primeira aula com o pastor Vinícius Couto, que falou a respeito do movimento de santidade, a respeito do John Wesley, com o título Um Breve Passeio na História, dentro do tema Uma Vida de Santidade. Então, excelente aula, né? Nós tivemos a oportunidade aí de acompanhar e deixou o gostinho de quero mais, e nós vamos ter mais. Na sequência aí do tema, em algum momento nós vamos ter uma continuidade da história, né? Que é super importante. Neste mês de abril estamos comemorando 23 anos da Igreja do Nazareno em Morungaba. Parabéns para nós, né? Parabéns, Igreja do Nazareno. Então vamos orar para nós falarmos a respeito deste Deus maravilhoso, deste Deus santo. Senhor, nós queremos te agradecer a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, de podermos compartilhar da tua palavra, usar os recursos que temos à mão, Senhor. Tudo isso é graça, favor do Senhor sobre nós e nós te agradecemos. Fala conosco, nos ajuda neste tempo. Em nome de Jesus. Amém. Então, falando a respeito, né, de santidade, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu, o Senhor, eu sou santo. 1 Pedro, então tem este registro. Então, a definição de santidade, esta é a definição secular, né? A definição do dicionário fala que santidade é integridade ou perfeição moral e ética, ausência de mal moral. Então, qual é a diferença, né? Moral e ética? Ética tem a ver com o consenso social, guiado, falta um usinho ali, guiado pela cultura da sociedade. Então, depende do entorno, né, da onde você está inserido. E a moral tem a ver com a consciência pessoal que é adquirida, a formação do seu caráter, sua consciência com relação ao mundo, né, em relação às coisas, que é adquirida ao longo da vida. Então, um exemplo de antiético, né, a gente fala isso é antiético. Tem muita coisa que é antiético para nós, porque dentro do consenso social, do que é estabelecido na nossa sociedade, não é ético. Mas, um exemplo radical, né? Uma tribo indígena de canibais comem pessoas. Então, para nós é absurdo, né? Antiético, antimoral, anti tudo. Mas para eles não é, porque depende da cultura, né? Isso é um exemplo radical, mas para a gente entender melhor isso. Então, é uma explicação simplista, né? Uma definição simplista, porque nós vamos ver biblicamente que isso é muito maior. Mas este entendimento, né? Até fiz a observação aí, um entendimento superficial e até distorcido do termo, que infelizmente é o entendimento de muitos cristãos, que santo é alguém para ser idolatrado, né? Santo seria então para poucos, pessoas que são canonizadas, né? Que são declaradas santos e são poucas pessoas, mas biblicamente nós vamos entender melhor este termo, né? E esta questão que nós lemos a palavra dizendo para todos nós que nós devemos ser santos. Então, santidade é uma doutrina aceita por todas as igrejas cristãs e todos creem na santidade de Deus. Todos os cristãos creem na santidade de Deus e em que nenhuma pessoa pode apresentar-se diante dele sem ter alcançado certo grau de santidade. Então, um dos elementos essenciais da natureza de Deus é que ele é o que ele requer do seu povo. Então, a santidade é essência de Deus, faz parte da natureza de Deus e então ele requer isso do seu povo. Vamos abrir a nossa Bíblia
a gente sempre tem que estar, né, acompanhando a escola bíblica com a nossa Bíblia na mão. Então, nós vamos abrir lá a palavra em Hebreus 12, 14, para nós fazermos a leitura. Claro, eu coloquei aqui, né, para facilitar, mas acompanhe aí na sua Bíblia. Então, o texto diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, a santidade é algo que todos devemos alcançar. É um processo pelo qual todos nós devemos passar para ver o Senhor, né? Para podermos alcançar ver o Senhor. Então, existem vários termos: santidade, santo, santificação, santificar, santificado. Vamos entender esses termos, têm todos a mesma raiz. Então, são traduções de um grupo de palavras hebraicas e gregas, Antigo Testamento e Novo Testamento. Nas Escrituras, não existe distinção entre elas. Então, no Antigo Testamento, como é que está definido, como é que está escrito, né? A palavra é kadosh. Então, o conjunto de termos que nós vimos, santo, santificado, santidade, é kadosh, que significa santidade, e todos os seus variados, né? Derivados, aliás, que nós acabamos de ver. Aparece nessa variação mais de 800 vezes no Antigo Testamento. E o significado é estar limpo, ser puro, estar consagrado, separado de. No Novo Testamento, a palavra é hagios. E este conjunto, santo, santificado, né, de termos que nós vimos, vem desta raiz hagio, que significa santidade e praticamente o mesmo sentido do Antigo Testamento, que é pureza e separação, um estado, ser santo, e uma ação, né? A prática da santidade, a santidade na nossa prática, na nossa atitude, na nossa maneira de ser e agir. Então, a santidade é uma condição ou um estado de um ato ou processo de santificação. Então, para a gente entender, né, os termos. Santo, palavra empregada para descrever a natureza justa de Deus. Então, a Bíblia, muitos textos, né? Nós vamos citar dois aqui, um do Antigo, um do Novo Testamento. A Bíblia enfatiza este atributo divino, este atributo de Deus como santo. Então, 1 Samuel, vamos abrir lá no Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Abra lá a sua Bíblia. 1 Samuel 2:2, que diz: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Amém? E no Novo Testamento nós vimos lá Apocalipse 15, versículo 4, que diz: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? É difícil ler esse versículo sem pensar na música, né? No louvor. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém? Então, duas referências, uma do Antigo, uma do Novo Testamento, falando a respeito deste Deus santo. E é claro, um Deus santo tem a expectativa, né? A expectativa do Senhor com relação ao seu povo é fruto da sua própria natureza. Sede santos, como eu sou santo. E santo é aquilo que é santificado, separado para o serviço divino. Bom, a santidade de Deus é uma verdade inquestionável. Deus é santo, ponto. Vimos textos do Antigo, do Novo Testamento, a palavra inteira testifica. Então, sua palavra diz que ele é santo, seu caráter mostra que ele é santo, suas atitudes
e as obras das suas mãos revelam a sua santidade. A vida de Jesus Cristo e a sua obra e o ministério do Espírito Santo na igreja são manifestações da santidade de Deus. É tão lindo falar, né, sobre isso, sobre este Deus perfeito, maravilhoso, grande, majestoso, santo. Deus é santo. Então, assim como os profetas no Antigo Testamento, Amós e Oséias, Jesus reforçou a exigência de Deus, é uma ordenança, é uma exigência de Deus quanto à santidade de seu povo, insistindo em que a qualidade da vida espiritual, então nós vemos que santidade vai muito mais além, né, só de ética, de moral, a qualidade da vida espiritual de seus discípulos e o seu grau de santidade, a exigência é de que esta qualidade de vida espiritual e de santidade fossem maiores que a simples santidade cerimonial dos fariseus. Então, Jesus, ele ressalta isso. E aí nós vamos ler, abrindo a palavra lá em Mateus capítulo 5, no versículo 20, o que Jesus fala a respeito. Mateus 5, 20, vamos abrir a palavra do Senhor. Que está escrito: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, o que acontece é que havia uma falsa santidade, né? Uma santidade de aparência, levantar as mãos e adorar e falar, mas externo, né? Da boca para fora. Não era uma santidade real, não era uma justiça real, não era uma vida real, vida de Deus que eles viviam, eles só falavam a respeito. Então, Jesus ele nos chama, ele nos chama a atenção para a exigência de Deus, para que não seja algo da boca para fora, que não seja algo externo, mas que seja realmente uma vida justa, uma vida de santidade, que os seus discípulos vivam. E Mateus 12, versículo 7, aí o mesmo livro que nós estamos já abertos aí, no versículo 7 diz: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, né? Uma referência então de Jesus citando Oséias, o profeta, falando a mesma coisa, né? Que os holocaustos seriam a demonstração, a manifestação externa. E ele diz: não, eu quero obediência, não holocausto, não sacrifício, né? Não uma coisa para mostrar externamente, mas é aqui que tem que acontecer. A santidade tem que acontecer aqui dentro, né? De nós. Então, santificação, um processo. Santificação, tá lá o desenho, né? É um processo, um crescimento em direção à semelhança de Cristo, né? Essa é algo que a gente sempre está ressaltando na nossa igreja, que nós devemos fazer discípulos à semelhança de Cristo, ajudar as pessoas a crescerem na santificação, crescerem em direção à semelhança de Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Então nós olhamos para Cristo, olhamos para a palavra de Deus e seguimos a palavra de Deus e obedecemos a palavra de Deus para nos santificar e sermos cada dia, progressivamente, cada dia mais semelhantes a Cristo e um crescimento em direção à consagração para ser usado por Ele. Então, não poderíamos deixar, falando de um Deus santo, de falar deste lugar, Santo dos Santos, Santíssimo Lugar. Então, era um compartimento interno, uma das partes, né, da tenda da consagração, do tabernáculo, do templo,
onde apenas o sumo sacerdote podia entrar. O povo, nós, né, no caso, não poderíamos entrar neste lugar que representa a presença de Deus, que é onde estava a Arca da Aliança e onde Deus manifestava a sua presença, mas somente o sumo sacerdote podia entrar neste lugar. Então, por isso era chamado o Santo dos Santos ou Santíssimo Lugar, lugar da manifestação do poder e da santidade de Deus. E sabemos que Jesus rasgou este véu, né, que separava nós deste lugar, desta presença santa, maravilhosa de Deus. Outro termo que nós vimos é santuário. Então, o que é o santuário? O santuário é o lugar separado para adoração a Deus. Então, o tabernáculo é considerado um santuário, né? Uma tenda portátil, porque eles montavam tudo enquanto eles estavam naquele lugar, e aí quando eles saíam, né, lá no deserto, o povo no deserto, iam para outro lugar, levavam todo o material lá para montar novamente a tenda, por isso o portátil. Então, o tabernáculo é considerado um santuário. O templo, que foi planejado por Davi e construído pelo seu filho Salomão, é um santuário. E também santuário é uma palavra que designa a santa morada de Deus no céu, onde Deus está. Então vamos ver lá o que diz Salmo 102, de 18 a 20. Vamos abrir lá em Salmo. Que está escrito: ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor, que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Aleluia! Então, santuário, né? O lugar de Deus nos céus. E aí, vamos para esta referência, né, ao Senhor, o Santo de Israel, o Deus Santo, maravilhoso, grande, temível. Este é o Santo de Israel. E o profeta Isaías, ele destaca a santidade de Deus e ele usa bastante este termo, o Santo de Israel. Então vamos ver lá Isaías capítulo 6, vamos fazer a leitura deste texto, Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, né, que é o chamado de Isaías. Então vamos ler lá, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, Isaías, né, falando a respeito da santidade de Deus. Nós sabemos que pela cultura do Antigo Oriente, a repetição demonstra o grau de importância daquilo que se está falando. Então, esta é uma das razões para ser colocado desta forma, santo, 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 repetindo 3 vezes, e também em relação, em referência a o Deus Trino, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, o profeta faz esta referência ao Deus Altíssimo, sentado no seu trono, a majestade real, no santuário celestial, em sua santidade e glória. Isaías repetidamente vai fazer referência a Deus como o Santo de Israel, aquele que é separado do mundo, aquele que está acima de todas as coisas e que se opõe ao pecado.
a santidade de Deus, esta santidade que revela julgamento dos ímpios. Então, vamos deixar aberto aí em Isaías, que a gente vai ver algumas revelações que traz a santidade de Deus. A santidade de Deus revela julgamento dos ímpios, Isaías 5:16. Mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Depois, a santidade que revela a consciência do pecado. A santidade de Deus, quando o homem se apresenta diante de Deus, ele é confrontado com a santidade de Deus que traz luz ao pecado, né? E aí vem a graça, e aí vem Jesus. Mas Isaías, neste momento, no versículo 5, diz assim: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Depois, a santidade de Deus que revela o princípio da redenção, versos 6 e 7 do mesmo capítulo 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, redenção. Depois, santidade que revela a promessa da salvação. E aí no verso 3 diz: se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Uma referência à árvore quando é cortada, e o tronco permanece com a raiz. E há esperança, porque ela pode novamente e vai novamente produzir, crescer e reverdejar e produzir frutos. Então essa é a promessa, a esperança, né, do renovo. Depois, a santidade de Deus revela o cumprimento da promessa, o consolo de Israel, que é a nossa esperança. Isaías 40, todo o capítulo de Isaías 40 fala sobre isso. Eu separei apenas aqui o verso de 9 a 11, que diz: Ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes, grite mais forte, ó Jerusalém, grite sem medo, diga às cidades de Judá, seu Deus está chegando. Amém? Então, ainda tem mais do texto. Sim, o Senhor soberano vem com poder, com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração, conduzirá eternamente as ovelhas com suas crias. Aleluia! E vamos ver então no capítulo 4 de Apocalipse 8, João, ele, assim como Isaías, ele traz esta repetição, né? Santo, santo, santo é o Senhor, assim como Isaías proferiu as palavras dessa forma, registrou. Nós temos João fazendo esse mesmo registro, falando a respeito da santidade de Deus em Apocalipse 4, no versículo 8, e ele diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
aquele que era, que é e que há de vir. Então, louvor à santidade de Deus. Mesma referência de Isaías 6,3 que nós lemos, falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aqui ele diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, falando a respeito da natureza eterna, o Deus que sempre existiu, que existe e sempre existirá. Anelo, desejo da criação pela libertação do pecado, das cadeias e da morte, por participar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Então, nós estamos falando do Deus Santo. Entenda bem, assista todas as aulas, porque há uma sequência lógica falando desta vida de santidade, daquilo que o Senhor exige dos seus, que o Senhor Jesus exige dos seus discípulos, porque Deus é santo. E esta santidade não pode ser apenas de aparência externa, ela tem que ser algo de transformação que acontece aqui dentro de nós, que reflete no nosso caráter, na nossa vida, na nossa atitude com relação às outras pessoas, com o que está ao nosso redor e com relação a Deus. O Senhor Deus é santo, a palavra de Deus, as atitudes de Deus, as obras de Deus, tudo, toda a criação de Deus revela a santidade de Deus. O Senhor, Jeová, Javé, né? Aqui em hebraico, o grande eu sou, o mais importante dos nomes de Deus no Antigo Testamento, do verbo ser, simples e profundamente Ele é. Ele diz: eu sou o que sou. Ele é santo. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Santo de Israel, é o nosso Deus. A Ele nós adoramos, só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. E que bom que Ele nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua gloriosa luz, sua gloriosa presença, e nós só podemos agradecer e mergulhar na palavra de Deus. Por isso, tanto estudo, tanto ensino, né? Hoje com a internet nós temos acesso, precisamos saber filtrar bem, né? Aquilo que tem aí disponível, né? Para saber aquilo que realmente é bíblico. Por isso damos preferência para os estudos que são dados pela nossa própria igreja ou denominação, mas existem muitas coisas baseadas na palavra de Deus, mas a nossa base é a Bíblia. Na Bíblia nós vamos encontrar as promessas, nós vamos encontrar as orientações, nós vamos encontrar as expectativas de Deus para nós, o desejo de Deus para nós. E o principal desejo é que pareçamos cada dia mais com o seu Filho Jesus. Que o caráter de Jesus seja gravado na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos refletir hoje e sempre a santidade de Deus. Amém? Então nós vamos orar, fiquem atentos, na próxima semana nós vamos falar do que nos separa de Deus, o que é que dificulta, né, o relacionamento do homem com Deus. Enfim, vamos ver aí uma sequência e vamos orar, vamos agradecer a Deus por este tempo. Amém? Obrigada por vocês ficarem firmes aí com a gente, pela paciência, né, conosco, mas estamos nos valendo aí dos recursos que nós temos, né, no momento, até podermos estar juntos novamente, porque nada melhor do que podermos, né, juntos estudarmos a palavra de Deus e adorar a Deus. Se você tem alguma dúvida, você pode escrever, mandar pelo Zap, nós podemos conversar, podemos esclarecer. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós te damos graças, bendizemos o teu santo nome,
Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu imenso e imensurável amor por nós. Obrigada, Senhor. Todas as palavras que nós podemos proferir se resumem em obrigada, gratidão ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, que o teu Santo Espírito que habita em nós nos direcione, nos dê graça e nos ajude cada dia a sermos mais e mais parecidos com Jesus. Te damos graças por tudo, bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Até.